Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho do Teorema de Ceva. Na verdade, a gente vai utilizar esse resultado aqui para provar que as três bissetrizes de um triângulo elas se encontram num ponto e também para provar que as três alturas de um triângulo se cruzam num ponto. A gente consegue utilizar o Teorema de Ceva. A gente não vai provar o Teorema de Ceva, vamos apenas utilizá-lo. Bom, o que nos diz o Teorema de Ceva? Você tem um triângulo ABC e um ponto que está no seu interior, né? Esse ponto D que está no interior. E você considera três sevianas que passam por esse ponto. Essas três sevianas que você pegou, elas vão dividir os lados desse triângulo nessas medidas que eu coloquei aqui no quadro. O que nos diz o Teorema de Ceva? Nos diz que o K sobre L multiplicado pelo x sobre y, multiplicado pelo m sobre n, isso vale 1. Esse é o Teorema de Ceva. Nesse exercício de hoje, a gente vai usar a recíproca desse resultado. O que nos diz a recíproca? Nos diz que se você toma esses três pontos aqui sobre os lados de um triângulo, e você vai formar, portanto, essas medidas. Se vale essa relação, né, se vale esta relação aqui, ao você tomar essas medidas, o que vai acontecer? Então, as três sevianas, elas vão se cruzar num único ponto. Então, a gente, na verdade, vai usar a recíproca do Teorema de Ceva para provar, como eu falei, que as três bissetrizes, por exemplo, de um triângulo se cruzam num único ponto. E depois a gente vai usar o mesmo teorema para provar que as três alturas de um triângulo se cruzam num único ponto. E com o Teorema de Ceva você consegue facilmente provar que as três medianas de um triângulo se cruzam num único ponto. Então olha só, aqui nós temos um triângulo e a gente imagina que isso aqui é uma bissetriz. Eu vou colocar aqui alfa e aqui alfa. Eu vou apenas pegar esta bissetriz. Bom, o que acontece? Eu vou chamar essa medida aqui de x, essa aqui de y, para a gente ficar parecido com o que eu coloquei aqui no teorema. E eu vou chamar essa medida aqui de C, porque se opõe ao vértice C, e essa medida aqui eu vou chamar de B, porque se opõe ao vértice B. Então, pelo teorema da bissetriz interna, o que acontece? Nos diz que x sobre y é igual a C sobre B. Isso aqui é o teorema da bissetriz interna. Agora, imagina que isso daqui é uma bissetriz. Imagina que isso aqui é uma bissetriz relacionada a esse mesmo triângulo. Então, a gente sabe o quê? Pelo mesmo raciocínio, usando o teorema da bissetriz interna, a gente sabe que m sobre n vai ser igual a esse segmento aqui sobre esse. Esse segmento aqui vale A porque se opõe ao vértice A. E esse aqui vale C porque se opõe ao vértice C. Então, o m sobre n ele vai ser igual a dividido por C. E a gente faz a mesma coisa para esse lado aqui. A gente simplesmente pega uma bissetriz, vai formar esses dois segmentos K e L, e usando o teorema da bissetriz interna, a gente tem que o K sobre L tem que ser igual a essa medida aqui sobre essa, ou seja, B sobre A. B dividido por A. Então a gente usa 3 vezes o teorema da bissetriz interna de uma forma separada e agora a gente analisa essas quantidades aqui. A gente tem que provar que o K sobre L multiplicado por x sobre y multiplicado por m sobre n dá 1, para provar que as três bissetrizes elas se cruzam num único ponto usando a recíproca do Teorema de Ceva. Então vamos colocar aqui K sobre L multiplicado por x sobre y multiplicado por m sobre n vai ser o quê? O K sobre L é o B sobre A, o x sobre y é o C sobre B e o m sobre n é o A sobre C. Perceba que eu vou poder cancelar esse A com esse A, esse B com esse B, esse C com esse C, vai dar 1. Então, nós acabamos de provar pela recíproca do Teorema de Ceva que as três bissetrizes de um triângulo, as três bissetrizes internas, elas se cruzam num único ponto que é chamado de incentro do triângulo. Agora a gente vai tentar provar
esse resultado com as alturas de um triângulo. Então, eu vou apagar esse triângulo daqui e vou colocar um outro triângulo. E agora a gente vai tentar provar que as três alturas de um triângulo, elas se cruzam em um único ponto. Então, eu vou chamar essa medida aqui de x, essa aqui de y. E aqui eu vou dizer que é C, porque se opõe ao vértice C. E aqui eu vou dizer que é B, porque se opõe ao vértice B. Então, o que acontece? A gente pode dizer que o cosseno do ângulo B, ele vale o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, ele vale x sobre C. X sobre C. E daqui a gente tira aqui o x, ele vale o C multiplicado pelo cosseno de B. Agora, olhando para esse triângulo retângulo daqui, o que acontece? O cosseno do ângulo C, que seria esse ângulo daqui, ele é o cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa. E daqui a gente tira aqui o y, ele vai ser igual a B vezes o cosseno de C. Daqui nós concluímos o quê? Que o x sobre y é igual a C vezes o cosseno de B, dividido por B vezes o cosseno de C. Bom, após a gente resolver esta parte aqui, né, descobrir qual é a razão entre x e y, e perceba que essa razão, ó, ela depende apenas de lados do triângulo e de cosseno dos ângulos do triângulo. O que você vai fazer agora? Eu vou deixar como exercício. Você vai pegar esta outra altura daqui, vai encontrar uma relação parecida com essa, envolvendo m sobre n, que vai envolver lados do triângulo e cossenos aqui do triângulo, e depois você ainda vai pegar esta outra altura, que vai envolver depois uma razão entre K sobre L, daí você vai trabalhar com esse triângulo retângulo e esse triângulo retângulo aqui do lado. E ao você multiplicar essas razões, né, ao você multiplicar o x sobre y, m sobre n e K sobre L, os cossenos eles vão se cancelar, porque vai ficar em cima no numerador cosseno de A, cosseno de B, cosseno de C. E também vai ficar em cima no numerador A, B e C. E embaixo também vai ficar A, B e C, cosseno A, cosseno B, cosseno C. E daí você vai simplesmente cancelar esses valores e vai encontrar o resultado 1. Então basta agora você aplicar mais duas vezes essa mesma estratégia aqui, e depois fazer esse produto para descobrir que vale 1 e daí concluir, portanto, que as alturas de um triângulo elas se cruzam num único ponto que é chamado de ortocentro do triângulo.